fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado em genética, trabalhando com câncer gástrico. Posteriormente, eu comecei a trabalhar como orientador do programa de pós-graduação em patologia da Faculdade de Medicina de Botucatu, onde eu fiquei até 2013, orientando em diversas linhas de pesquisa, como genética humana e toxicológica, genética de micro-organismos, farmacogenética, nutrigenômica, patologia toxicológica. Em 2003, eu passei a trabalhar em tempo integral com um laboratório privado de genética e biologia molecular, que é Multigene, onde eu sou o diretor científico e também tenho ajudado a desenvolver mais de 100 perfis de genotipagem em diversas áreas: nutrigenética, oncogenética, treticogenética, neurogenética, treticogenética e cardiogenética também, que é o enfoque dessa nossa conversa de hoje. Eu também comecei a trabalhar numa outra empresa, a gente abriu uma outra empresa que é um braço da Multigene, que é a Dr. M. Sadi, que é uma empresa de cursos, consultoria em genética humana e médica. E eu coordeno, eu sou professor, na verdade, de 20 cursos dentro da área de genética e biologia molecular, da Dr. M. Sadi, cursos que nós, ao longo do tempo, vamos oferecer no formato EAD. Bem, então, eu tenho certeza que vocês têm escutado falar muito numa frase que já virou clássica dentro da genética, dizendo que a genética não é destino. Bem, como eu costumo dizer, eu acho isso relativo, depende para alguns casos de doenças degenerativas crônicas, como, por exemplo, Alzheimer, 6 a 8%, a genética é determinante. Se o indivíduo tiver um alelo mutado de 3 genes, especialmente, esse indivíduo vai apresentar Alzheimer em algum período da vida. Mas, para a grande maioria dos casos de doenças degenerativas crônicas, a genética, de fato, não predetermina que aquela pessoa vai ou não desenvolver um câncer, se ela vai ter doenças cardiovasculares, aterosclerose, nada disso. O que a pessoa tem, para a grande maioria dos casos, é uma suscetibilidade genética, e dependendo da interação dessa suscetibilidade genética com fatores ambientais, elas podem ter, sim, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, diversas doenças degenerativas crônicas, Alzheimer, Parkinson, tudo isso depende de suscetibilidade genética interagindo com fatores ambientais. E a genética e a epigenética, elas interagem. Quando você conhece a genética, você vai conseguir modular a expressão dos genes para que eles executem a tarefa deles de maneira adequada, sem exagero, ou então sem menor eficiência, que pode comprometer o resultado, que pode comprometer a função. Eu tenho citado várias vezes, ao longo desse workshop, um exemplo que eu acho muito didático, que é com relação à superoximanganase tipo 2, a SOD2, que é uma das nossas principais enzimas antioxidantes, que atua lá na mitocôndria, lembrando que 1 a 2% do oxigênio que é utilizado para a produção de energia pela cadeia respiratória evolui para a formação de espécie reativa de oxigênio. Então, se não tiver um balanço entre essa produção de radicais livres e uma resposta antioxidante endógena, por exemplo, pode acontecer um estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo vai permitir que esse excesso de radicais livres lesem diversas das nossas macromoléculas, DNA, RNA, diversas proteínas. Tudo isso pode levar a um aumento de risco de várias doenças. Aqui o exemplo, nesse estudo, em que eles verificaram que mulheres portadoras desse alelo T aqui, esse alelo T leva a menor eficiência enzimática da SOD2. Isso quer dizer que ela compromete a capacidade antioxidante endógena.
Então, se as mulheres, nesse estudo, que eram portadoras desse alelo T, que leva a uma redução da eficiência enzimática de no mínimo 33%, e, além disso, elas consumiam menos de 164 gramas por dia de frutas e vegetais, menos de 155 miligramas por dia de vitamina C e menos de 7,5 miligramas por dia de alfa-tocoferol, essas mulheres apresentaram risco maior de desenvolvimento de câncer de mama. Só que é um risco, não é uma sentença, não é uma pré-determinação. Está muito associado com isso aqui, com o consumo de frutas, vegetais, legumes, vitamina C, alfa-tocoferol, na realidade, com um aporte adequado de antioxidantes. Esse maior aporte de antioxidantes pode minimizar essa suscetibilidade genética. Então, quando você sabe que a SOD2 está comprometida porque esse alelo T leva à produção desse aminoácido que compromete a capacidade antioxidante endógena, isso significa que seu paciente tem que se alimentar com maior quantidade de verduras, frutas, legumes, vitamina C, vitamina E, A, né, que vão atuar como antioxidantes. Você pode utilizar brascas, né, que são ricas em sulforafano, suplementar o seu paciente com DIN, com dindometano, resveratrol. Tudo isso vai aumentar a expressão da SOD2. Aumentando a expressão da SOD2, vai existir mais SOD2 para exercer essa função antioxidante. Então, embora ela seja menos eficiente, como ela está numa maior quantidade, ela acaba minimizando essa suscetibilidade genética. E pode ser utilizado tanto vitamina C quanto a astaxantina, por exemplo, para agir como antioxidante nesses radicais livres que agem ali na mitocôndria. Então, não é uma sentença que essas mulheres vão desenvolver câncer de mama. Na realidade, existem no mínimo 6 artigos recentes documentando que uma alimentação adequada, suplementação adequada, praticamente neutraliza essa menor eficiência da SOD2. Lembrando que essa menor capacidade antioxidante não leva só ao aumento de risco de câncer de mama, de câncer de próstata nos homens, na realidade, de diversos tipos de câncer. Também leva a maior risco de aterosclerose, maior risco de aterosclerose, maior risco de hipertensão, maior risco de diabetes, que está associado com o processo inflamatório mais intenso, que está associado com maior risco de doenças cardiovasculares, lesão de isquemia, reperfusão, doença pulmonar. Tudo isso está associado com o genótipo da SOD2, que atua ali no nível mitocondrial, e também com o genótipo da SOD3, que codifica também uma enzima antioxidante que atua ali próximo à membrana celular. E quando você tem um alelo, nesse caso aqui, o alelo C, que também leva a uma redução da eficiência enzimática, e esse indivíduo não tem um aporte adequado de frutas, verduras, legumes ricos em antioxidantes, ele também vai ter maior risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, né, que vai levar a aterosclerose, hipertensão, tudo isso. Está associado, desculpe, com aterosclerose, hipertensão, com diabetes, tudo isso que eu citei anteriormente. Sem falar que está associado com maior risco de psoríase, por exemplo, essa menor eficiência da SOD3. Tudo isso pode ser adequado, pode ser ajustado, minimizado esse risco com o consumo adequado de vitaminas, minerais e de alguns compostos ativos. Então, estudos mostram que a astaxantina, vitamina C, DIN, como eu citei anteriormente, sulforafano, que significa brócolis, couve-flor, podem ajustar a expressão tanto da SOD2 quanto da SOD3 e minimizar esse risco de desenvolvimento de todas essas doenças cardiovasculares, inclusive doenças cardíacas, selênio, ácido alfa-lipoico, N-cisteína, tudo isso, curcumina, né? Tudo isso é capaz
de modular a expressão da SOD2 e da SOD3, além de atuarem como antioxidantes, equilibrando a produção de radicais livres, né, com a resposta antioxidante e, segundo os artigos, praticamente neutralizando essa menor eficiência da SOD2 e da SOD3. Mas quando a gente pensa nessa resposta, devido ao genótipo, quando se pensa em termos de qualquer estratégia terapêutica, normalmente você encontra no consultório respostas heterogêneas. Você encontra indivíduos que vão apresentar uma excelente resposta, isso quer dizer que o seu tratamento, naquela dose, naquela abordagem que você está fazendo, está funcionando adequadamente. Uma resposta intermediária significa que não está dentro das suas expectativas, né, de acordo com a estratégia de tratamento que você montou, e muitas vezes você pode ter uma resposta adversa, totalmente contrária ao tratamento. Você quer amenizar o processo inflamatório, intensifica. Você quer aumentar a HDL, diminui. Por que isso acontece? Porque existe uma interação dessa sua estratégia com fatores genéticos. E quando você entende esses fatores genéticos, você começa a entender o porquê dessas respostas heterogêneas do seu paciente. E entendendo o porquê, você é capaz de prever e, melhor, evitar essa resposta desfavorável do seu paciente e otimizar esse tratamento utilizando-se ferramentas genéticas e epigenéticas. Então, a genética ela vai estabelecer essa ponte entre a sua prática clínica, né, entre a sua experiência, com os alvos mais adequados para você oferecer ao seu paciente um tratamento assertivo, um tratamento que funcione. Mais importante do que personalizado, do que precisão, é assertivo. É um tratamento que de fato funcione. Isso é muito importante, porque quando a gente pensa em termos de prática clínica, essas ferramentas podem ser utilizadas para predição de risco. Isso é muito importante para você trabalhar em prevenção e otimizar a medicina e a nutrição funcional, se for o caso, personalizando o tratamento. Isso é muito relevante. Por exemplo, esse artigo publicado em 2015 mostrou que em 2009 foram gastos cerca de 2,5 trilhões de dólares em cuidados de saúde, sendo que 30% desse valor, aproximadamente 765 bilhões, foram simplesmente desperdiçados. É muito dinheiro, né? 765 bilhões. Sendo que 210 bilhões foram utilizados em procedimentos desnecessários, 130 bilhões, pior, levou uma iatrogenia, aquela resposta adversa, muitas vezes totalmente contrária ao objetivo do seu tratamento. Utilizando-se essas ferramentas genéticas, você consegue prever uma possível resposta do seu paciente, adequar a sua estratégia de acordo com esse genótipo. Tá? E a genética ajuda a explicar essa variação frente à mesma estratégia terapêutica e também ajuda a explicar essa grande variabilidade quando a gente analisa qualquer exame, né? Em que você vê valores de referência que variam bastante. Por exemplo, da ferritina, de 22 a 322, segundo esse laboratório. Por que isso acontece? Porque existe uma interação dos nossos genes, do nosso genótipo, com os fatores ambientais que levam a esse fenótipo. Quanto mais a gente conhecer esses fatores genéticos, mais a gente vai poder utilizar a epigenética para regular a expressão desses genes, ajustar a expressão desses genes. Eu acho que a palavra-chave é essa: ajustar, buscar o equilíbrio, silenciar genes somente em pouquíssimos casos. A grande maioria dos nossos genes, eles têm que se expressar no nível adequado para exercerem a função deles. Se você silenciar esse gene totalmente, o que acontece com essa função do gene? Ele é perdido. Então, esses genes não foram selecionados durante milhões, durante milênios, para nós, seres humanos, acharmos que eles simplesmente têm que ser silenciados. A gente tem que entender que nós não sabemos muito, ainda há muito que se aprender, e é uma certa arrogância achar que nós devemos silenciar genes.
raríssimos casos. Bem, quando a gente pensa em termos de cardiologia de precisão hoje, a gente sabe que tem um contínuo associado à doença, né, com o ideal de saúde, fatores de risco que podem levar à doença. E quando você utiliza diversas ferramentas ômicas, diversos tipos de exames, levar em consideração também o microbioma, as motivações e comportamentos do seu paciente, aspectos determinantes, aspectos sociais determinantes, expossoma, aquilo que ele se expõe, se ele se expõe a metais, se ele se expõe a algum produto químico no trabalho dele, aos medicamentos que ele utiliza, tudo isso pode estar associado com maior risco de diversos danos do DNA, que podem levar a mutações, que podem levar a alterações epigenéticas que podem favorecer o risco de desenvolvimento de diversas doenças. Então, utilizando-se todos esses dados, você vai poder entender melhor o seu paciente e traçar estratégias que de fato funcionem, estratégias assertivas. Ao longo desse nosso workshop, eu falei várias vezes que tudo que o seu paciente quer é que funcione, simplesmente isso. E a genética serve para isso. E voltando aqui, né, o nosso assunto, já que eu dei essa introdução geral, quando a gente pensa em termos de doenças cardiovasculares, ela hoje é a primeira causa de morte no Brasil e no mundo. Vejam bem, eu uso esse slide desde 2008, e o que você encontra muitas vezes é uma mudança nesse percentual. Hoje, por exemplo, em 2020, está em torno de 23%, 24%. Essa é a estimativa. Nos Estados Unidos, por exemplo, aproximadamente 17 milhões e 60 mil indivíduos apresentam algum tipo de doença coronariana, né, o que leva também à principal causa de morte nos Estados Unidos. Na verdade, isso está muito associado com uma interação de fatores genéticos e ambientais. E desde 1948, os estudos Framingham têm avaliado diversos exames, diversos fatores que estão associados com o maior risco de doenças cardiovasculares. Na verdade, eles já usaram 3 gerações. A primeira geração, que foi de estudos de 1948 a 2014, a segunda, de 1978 até agora, né, continua trabalhando com esses indícios da segunda geração, e de 2012, 2002 em diante, ok? Então, são muitos dados, graças a esses estudos Framingham, foram desenvolvidos diversos biomarcadores, se aprendeu muito a respeito de doenças cardiovasculares e, cada vez mais, a importância dos fatores genéticos e epigenéticos tem ganho destaque. Então, quando a gente pensa em termos de fatores de risco para doenças cardiovasculares, existem vários. No mínimo, 246 fatores têm sido sugeridos. Muitos têm sido questionados, né, especialmente nesses últimos anos, com relação ao consumo de gordura. As coisas estão mudando, mas eu vou mostrar para vocês que nem tudo que foi dito anteriormente é para se jogar fora. Então, quando a gente pensa em termos de fatores incontroláveis, a idade, o sexo masculino apresenta uma predominância maior de doenças cardiovasculares, história familiar sempre destaca a importância de fatores genéticos, genes associados ao metabolismo de lipídios, à coagulação do sangue, ao processo inflamatório, né? A coagulação do sangue vai envolver trombose, níveis de homocisteína, adesão leucocitória. Tá? Então, todos esses fatores genéticos levam ao aumento do risco de doenças cardiovasculares em algumas famílias de 2 vezes a 5 vezes. E está ganhando cada vez mais destaque o processo inflamatório. Lembrando que quando a gente pensa em termos de biomarcador de risco, a gente vai pensar em oxidação das LDLs. Né? Então,
sem dúvida nenhuma, o processo inflamatório é extremamente importante. Você pode ter níveis altos de LDL, mas se não estiver oxidando, né, isso não é tão problemático assim. Controláveis, dieta, né, hipertensão, em vários casos, na maioria dos casos, fumo, hiperlipidemia, estresse, exercício insuficiente, processo inflamatório, diabetes mellitus, hipermocisteínemia, fatores psicossociais e obesidade, que está crescendo muito e está muito associado com o maior risco de doenças cardiovasculares. Então, quando a gente pensa em termos de fatores de risco, teve um estudo que foi publicado em 2017 que avaliou esses fatores de risco em indivíduos jovens. Ele mostra que nessas últimas décadas tem aumentado muito o consumo de produtos industrializados, de alimentos ricos em energia, em gordura saturada, o aumento do consumo de drogas, tá? Esse aumento do consumo de drogas tem sido associado ao aumento de risco de doenças cardiovasculares em indivíduos até os 50 anos. E uma geração mais à frente, com mais de 50 anos, tem apresentado até uma diminuição desse risco de doenças cardiovasculares. Então, isso mostra o quanto a interação desses fatores genéticos com fatores ambientais é importante. Quando a gente pensa em termos de fatores ambientais associados ao maior risco de doenças cardiovasculares, a gente não pode esquecer da obesidade. A obesidade, ela virou uma pandemia, 1 em cada 3 adultos são obesos, lembrando que a obesidade também é fator de risco para quadros mais graves de Covid-19, é o principal fator de risco para indivíduos com menos de 60 anos de idade, segundo alguns artigos que têm sido publicados, mas eu costumo dizer que com relação ao Covid, a gente não pode afirmar nada, só tem 5, 6 meses, tem muito que se estudar ainda. Bem, mas o fato é que no Brasil também existe um grande percentual de indivíduos com sobrepeso ou obesos, de 57%, segundo alguns artigos, a 63%. E se os fatores ambientais, quer dizer, o nosso estilo de vida, não for adequadamente modificado, estima-se que em 2050, 95% dos brasileiros se encontrarão com sobrepeso ou obesos, o que vai levar a um gasto de saúde em 2050 de aproximadamente 10 bilhões. É muito dinheiro que pode ser gasto com outros fatores. Então, quando a gente pensa em termos dessa complexa interação entre fatores biológicos, ambientais e sociais que contribuem para a obesidade, a gente verifica que, principalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, com a globalização, tem se aumentado muito a prevalência a prevalência de obesidade de uma maneira geral no mundo. Hoje estima-se que 39% da população mundial se encontre com sobrepeso ou obesa. Tá? Isso está muito associado com o balanço do gasto energético, que vai envolver a ingestão do alimento, o gasto de energia, o metabolismo e a atividade física, que durante muito tempo ela foi relegada a segundo plano. Então, como vocês podem ver, existem diversos fatores que vão levar a esse desbalanço, a esse balanço positivo em termos de energia que acaba sendo acumulado na forma de gordura. Então, são muitos fatores a serem levados em consideração. Existem algumas ações humanas que foram, na realidade, desastrosas, têm concorrido para o aumento de risco de obesidade, como, por exemplo, em 1977, foram publicadas as primeiras diretrizes dietéticas dos Estados Unidos, que recomendaram a menor ingestão de gordura, porque estava associada com maior risco de doenças cardiovasculares, inclusive gorduras saturadas, colesterol. Na realidade, as gorduras foram endemonizadas, acho que é a palavra mais adequada, e passou-se a consumir muito mais carboidrato. E a resposta está aqui. O gráfico mostra bem isso. Eu já mostrei isso quando a gente falando de emagrecimento. Lembrando que em 1950, apenas 12% dos americanos eram obesos, 15% em 1980, em 2035, em 2000
e 19, 39%. Em 1980, 6% dos britânicos eram obesos, né? O mundo todo copiou essas diretrizes americanas, como sempre, e em 2016, um terço passou a ser obeso no Reino Unido, e o principal vilão é o açúcar. E aqui mostra claramente esse ganho de peso associado ao menor gasto energético. Então, esse gráfico, para mim, é bastante elucidativo, mostrando aqui esse aumento dessa prevalência de obesidade de 1975 até 2014. Bem, o fato é que a obesidade está muito associada com maior risco de diabetes, maior risco de doenças cardiovasculares, como eu falei anteriormente. Aqui no Brasil, olha só, a gente já passou dos 20% de indivíduos obesos. É muita coisa. Não é à toa que muitas doenças degenerativas crônicas têm aumentado. E isso se reflete também, né, no maior risco de diabetes mellitus tipo 2, lembrando que 70% a 80% no mínimo dos indivíduos diabéticos acabam apresentando o desenvolvimento de doenças cardiovasculares também. Então, a gente tem que se preocupar muito. Então, estima-se que de 10 a 20 milhões de brasileiros possam ser portadores de diabetes. É muita gente, é muito preocupante. Lembrando, né, isso está muito associado com hiperglicemia. Hiperglicemia está muito associado com resistência à insulina, com processo inflamatório mais intenso. Esse processo inflamatório leva a esse estresse oxidativo que aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares. Então, você tem diversos genes que, além de estar associados com maior risco de obesidade, né, também estão associados com maior risco de diabetes, de resistência à insulina e também são biomarcadores genéticos importantes para o aumento do risco de doenças cardiovasculares. Um deles é exatamente o gene que codifica o receptor de interleucina, o RS1, cujo alelo T leva a uma menor eficiência, tá? Menor expressão, menor atividade. Isso leva a maior risco de resistência à insulina, hiperinsulinemia, hiperglicemia e, consequente, processo inflamatório mais intenso, que vai oxidar mais ainda as LDL, por exemplo, né? Sem falar de outros aspectos. Bem, mas o fato é que quando o indivíduo é portador desse alelo T, para se aumentar essa expressão do RS1 e compensar essa menor expressão associada ao alelo T, você pode usar, por exemplo, canela. A canela é capaz de aumentar a expressão do RS1 em até 3 vezes. Então, isso vai minimizar, vai diminuir a resistência à insulina, vai minimizar a hiperinsulinemia, a hiperglicemia, consequentemente, o processo inflamatório, lipogênese, gliconeogênese, vai, além de diminuir o risco do seu paciente ganhar peso ou otimizar a perda de peso, também vai diminuir o risco de diabetes e, consequente, risco de doenças cardiovasculares. Aqui o estudo mostrando que o consumo de carboidratos está muito associado com o genótipo. Então, o estudo foi feito com 2 dietas, uma com 65% de energia proveniente de carboidrato, outra com 35%, que mostrou, após 6 meses, levando-se em consideração o genótipo desse polimorfismo do GNRS1, que os portadores do genótipo C em homozigose, mesmo consumindo essa maior quantidade de carboidratos, eles ainda assim apresentaram maior redução dos níveis de insulina e de doencioma, e maior perda de peso, quando comparado aos portadores do alelo T. Então, dentro de posse dessa informação, você pode montar uma estratégia que, embora utilizando um consumo maior de carboidrato, ainda assim ela pode ser benéfica para o seu paciente, porque o genótipo dele leva uma resposta, leva uma necessidade de maior consumo de carboidrato. O outro gene que está associado com maior resistência à insulina, maior risco de infarto do miocárdio, por exemplo, é o gene TCF7L2. Esse gene TCF7L2 codifica um box de transcrição
que regula a expressão de diversos genes envolvidos no metabolismo de lipídios, no metabolismo de glicose. Bem, resumindo, quando o indivíduo apresenta o alelo T, que leva a uma maior expressão, ele apresenta o risco de diabetes de 1,5 e quando ele apresenta os dois alelos T, esse risco é quase 4 vezes maior. E, quando o indivíduo é portador desse alelo T em homozigose, ele vai apresentar um risco de infarto do miocárdio 3,8 vezes maior. Consequentemente, esse indivíduo tem que tomar mais cuidado com a dieta, tem que tomar mais cuidado com o consumo de alimentos ricos, aliás, com uma carga glicêmica maior, com índice glicêmico maior. Na realidade, o risco deles apresentarem diabetes, por exemplo, quando eles têm uma dieta com alta carga glicêmica, é 67% maior quando comparado aos portadores de alelo C. Então, você, profissional de saúde, quando pensa em diminuir o risco de doenças cardiovasculares do seu paciente, levando em consideração um laudo genético que mostra, por exemplo, que seu paciente é portador desse alelo T homozigose, principalmente, você sabe que tem que controlar a carga glicêmica do alimento que o seu paciente vai ingerir. Quando você pensa em termos de consumo de gordura, seu paciente é mais sensível, 25% de energia proveniente de gordura acaba aumentando o risco de desenvolvimento de diabetes e aumenta o risco de obesidade e de infarto no miocárdio do seu paciente. E aqui, mostrando que entre os consumidores de alta ingestão de gordura sensibilidade, de gordura saturada, a sensibilidade à insulina foi maior nos portadores do alelo T. Ele é mais sensível ainda. E as concentrações de insulina no plasma, mas não glicose, foram maiores em portadores do alelo T. Tá? Então, a hiperinsulinemia é muito associada com o processo inflamatório. E hoje, reconhecidamente, o processo inflamatório subclínico, principalmente, é um dos grandes vilões associados a praticamente todas as doenças degenerativas crônicas, especialmente câncer e doenças cardiovasculares. Mas o detalhe, quando esse indivíduo consumiu uma dieta com baixa ingestão de gordura saturada, não teve nenhuma influência, nenhum maior risco associado a esse alelo T. Então, se o indivíduo é portador de pelo menos um alelo T, ele tem que minimizar esse consumo de gordura saturada a, no máximo, 8%, para não aumentar o risco de diabetes, para não aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Aqui, falando da perda de peso de acordo com a ingestão de gordura, em que os pacientes que consumiram uma dieta com baixa ingestão de gordura de 20% a 25%, perderam 44% de peso a mais. Lembrando que a obesidade está associada com maior expressão de algumas citocinas, como interleucina 6, TNF-alfa, interleucina 1-beta, que podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares. E detalhe, esse seu paciente portador desse alelo T vai responder bem à dieta do Mediterrâneo, ao consumo de grãos integrais. Tudo isso vai melhorar a resistência do paciente, vai otimizar a perda de peso. Aqui mostrando que a ingestão de baixa gordura, uma dieta com baixa ingestão de gordura, 20% a 25%, levou a uma diminuição significativa da circunferência da cintura, que também é um biomarcador de risco de doenças cardiovasculares. A mesma coisa com relação ao gene que codifica a interleucina 6. Por exemplo, indivíduos que consumiram mais de 30% de energia proveniente de gordura, sendo portadores do alelo de risco da interleucina 6, eles apresentaram maior insuoma, que é um dos biomarcadores mais importantes de avaliação de resistência à insulina. Então, esse indivíduo também vai ter que consumir menos gordura. Tá? No máximo 30%. Só que a gente não pode levar em consideração só o gene da interleucina 6, tem que levar em consideração outros genes também. O próprio TCF7. O gene que codifica o PPR gama também, o alelo ALA
quando o indivíduo consome mais de 49% de carboidratos, ele apresenta um risco maior de resistência à insulina, de diabetes, de ganho de peso, tá? Lembrando que esse indivíduo vai responder bem ao consumo de gordura monossaturada, você vai otimizar a perda de peso, você pode modular a expressão desse gene, PPR-gama2, com curcumina, amendoim, alecrim, gengibre inteiro, ok? Não só o gingerol, para adequar a expressão desse gene, melhorando a resistência à insulina, diminuindo o risco de diabetes, diminuindo o processo inflamatório, potencializando a perda de peso, por exemplo. E a gente não pode esquecer da importância dos minerais nessas vias metabólicas que estão associadas com maior risco de doenças cardíacas, com maior risco de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, o zinco, que atua regulando a expressão de diversos genes, né, que atuam como fatores de crescimento, que estão associados com o processo de apoptose, angiogênese, que atuam como fator de transcrição, que reparam o DNA. Se você tiver comprometimento do reparo do DNA, o risco de aterosclerose aumenta. Então, são diversas funções do zinco. Inclusive, o zinco apresenta um papel fundamental quando a gente pensa em termos de metabolismo da insulina, porque ela vai estabilizar a insulina nos exossomos lá nas células beta do pâncreas, e isso vai evitar a degradação da insulina, tá? Então, se tiver deficiência de zinco, o que vai acontecer? Esse processo é comprometido, isso acaba aumentando o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2. Então, esse indivíduo, se for portador do alelo C, desse transportador CLC30A8, que atua lá no pâncreas, que atua lá em nível das células beta, esse paciente vai necessitar de mais zinco. Você aumentando o consumo de zinco do seu paciente ou suplementando de maneira adequada, de acordo com essa maior necessidade do seu paciente, você vai minimizar diversas doenças, inclusive vai minimizar o risco de diabetes tipo 2, vai minimizar o risco de doenças cardiovasculares. Esse aqui é um artigo que levou em consideração a relevância do genótipo do gene que codifica a aptoglobina, o gene HP, lembrando que a aptoglobina atua levando a uma ação contra os radicais livres que são induzidos via hemoglobina, via reação de Fenton. Nesse estudo, esses pacientes tinham um risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares 2,03 vezes maior, tá? Aliás, de fato, do miocárdio. E eles suplementaram com 400 unidades de vitamina E, e para os pacientes portadores do alelo 2 em homozigose, quer dizer, deram o alelo 2 do pai e outro alelo 2 da mãe, eles tiveram uma redução do risco de desenvolvimento de infarto do miocárdio de 2 para 0,66, só que funcionou apenas nos portadores do alelo 2 em homozigose. Para os portadores do alelo 1, 400 unidades não foi suficiente. Então, de posse dessa informação, você, como profissional de saúde, consegue adequar essa dose, aumentar, se for o caso, para potencializar essa diminuição do risco de doenças cardiovasculares do seu paciente, do risco de infarto do miocárdio, principalmente. Quando a gente pensa em termos de indicioma, muitas vezes se utiliza ômega 3, né? O ômega 3 é amplamente estudado e usado na prática clínica por diversos motivos, mas as respostas também podem ser heterogêneas. Aqui, foi utilizado o ômega 3 para se levar à diminuição do indicioma. Esse era o objetivo. Eles levaram em consideração o genótipo do gene PCK1. Verificaram que nos portadores do genótipo C, houve o quê? Uma diminuição significativa do indicioma. Ótimo, funcionou para esses pacientes portadores da LC. Mas, para os portadores da LT, em vez de diminuir o indicioma, aumentou, à medida que se aumentou a ingestão de ômega 3. Então, para esses pacientes, aumentar a ingestão de ômega 3 pode ser prejudicial. Em vez de melhorar a resistência à insulina, pode piorar, pode aumentar o risco de síndrome metabólica
e diabetes e, consequentemente, doenças cardiovasculares do seu paciente. Quando a gente pensa em termos de gordura, ingestão de gordura na dieta, a gente sabe que os níveis de colesterol, né, segundo alguns estudos, segundo muitos autores, muitos palestrantes, 75% desses níveis são determinados geneticamente. Então, a ingestão de gordura não seria tão problemática, mesmo a ingestão de gordura saturada. Bem, não é assim. Na verdade, as gorduras, tanto a polissaturada, a monossaturada, a saturada, elas modulam a expressão de diversos genes. Então, elas podem, muitas vezes, alterar a localização de algumas proteínas e a sua função, alterar a função dos canais de íon, podem aumentar a expressão, por exemplo, do TLR4, né? E isso pode levar ao aumento do processo inflamatório, intensificar o processo inflamatório, podem regular alguns genes que estão envolvidos na ativação do NF-κB. Então, vai ativar o NF-κB, que é o fator de transcrição, vai migrar para o núcleo e vai levar ao aumento da expressão de diversas citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-E, a alfa-interleucina 6, é capaz de atuar levando aumento da expressão do PPR-alfa, interagindo com os receptores de ácido retinóico também. Isso também pode, em alguns casos, aumentar o risco do processo inflamatório mais intenso. Então, tem diversas funções, né, que a gordura exerce no nosso organismo, muitas vezes essenciais para a nossa sobrevivência, mas o excesso pode levar a alguns efeitos danosos, aumentando o risco do processo inflamatório mais intenso e aumentando o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E um artigo recente mostrou que alguns níveis, né, de frações de lipídios, de fato, têm sido associados com maior risco de doenças cardiovasculares, com doença arteriana coronariana, tá? Então, né, não é para a gente jogar fora tudo que foi dito anteriormente, né, com relação ao fato de que os níveis de colesterol não são tão relevantes assim. Eu acho que durante um certo tempo teve exagero, mas é interessante se controlar esses níveis em exagero, tanto os níveis de LDL como de colesterol, como baixos níveis de HDL, caracterizando e altos níveis de triglicerídeos, caracterizando dislipidemia, são sim importantes, são sim associados com maior risco de doenças cardiovasculares, especialmente infarto do miocárdio, doenças coronarianas. Então, quando a gente pensa em termos de hipercolesterolemia, muita gente, né, encontra na prática clínica alguns pacientes que apresentam níveis de LDL, níveis de colesterol muito altos. Isso muitas vezes, às vezes leva a problemas, a algumas doenças cardíacas antes dos 50 anos de idade, algumas vezes antes de 40 anos de idade. Muitos indivíduos dessa família, né, tendem a falecer devido a doenças cardíacas associados à hipercolesterolemia familiar. Está ficando maluco aqui. Então, quando a gente pensa em termos desse metabolismo, a gente vê claramente a importância de alguns genes, como, por exemplo, o gene LDLR, que codifica o receptor de LDL, gene ApoB2, PCKS9. Então, para resumir, esse artigo foi publicado em 2016, trabalhou com 26.025 indivíduos, é uma amostra significativa, tá? Analisou 7 estudos caso-controle, tá? E também 11.908 indivíduos provenientes de 5 estudos coorte. E o que eles verificaram? Verificaram que o risco de doença arterial coronariana foi 6 vezes maior em indivíduos sem mutações nesses genes que levam à hipercolesterolemia familiar, tá? Mais clássica, monogênica. Isso quer dizer que um alelo mutado de um desses 3 genes leva a hipercolesterolemia familiar. Mas, nesse estudo, esses
os indivíduos que não tinham essas mutações, mas tinham níveis de LDL maior que 190, apresentaram um risco 6 vezes maior de doença arterial coronariana. Quando eles eram indivíduos portadores desses níveis de LDL maior que 190 e ainda apresentavam uma mutação, apenas uma já é suficiente, de um desses polimorfismos, desses 3 genes, são 6 polimorfismos importantes, o risco de desenvolvimento de doença arterial coronariana chegou a ser 22,3 vezes maior. Então, nesse caso, tem que tomar muito cuidado. Tem que controlar muito o consumo de gordura, o tipo de gordura que o seu paciente consome, especialmente gordura saturada, ele vai ser mais sensível. Muitas vezes, para esse paciente, talvez o uso de estatina, né, embora tenha alguns efeitos colaterais, seja de fato necessário. Eu já conversei isso com alguns cardiologistas que eu confio muito, que eles acham que, nesse caso, a melhor opção é usar a estatina. Hoje, já tem sido descritos na literatura outros genes que estão associados com maior risco de hipercolesterolemia familiar, tá? Então, além do LDR, da ApoB e do PSK9, têm sido descritos outros genes, como o ApoE, LDL-ARP1, né, que apresentam uma influência muito grande. Então, quando a gente pensa em termos de laudo genético da hipercolesterolemia familiar, eu acho que aqueles 6 polimorfismos, né, do LDR, ApoB e PCKS9 não são mais suficientes. Tanto é que na Multigene a gente já adequou esse laudo de exame de hipercolesterolemia familiar de acordo com essa informação, de acordo com esses outros genes. Esses aqui são mais importantes. Por exemplo, 80% a 85% dos casos de hipercolesterolemia familiar estão associados a mutações herdadas desse receptor de LDL. Tá? Mas os outros também influenciam, e para cercar melhor, lembrando que isso é muito importante essa informação para o profissional de saúde, porque, como vocês viram, isso pode levar a um risco aumentado de doença coronariana 22,3 vezes maior. Então, a gente precisa cercar. Então, a literatura tem descrito cada vez mais alguns genes que estão associados com hipercolesterolemia familiar, além daqueles 6 que foram estudados durante muito tempo. Então, hoje, nós sabemos que tem uma influência poligênica muito grande nos níveis de LDL. Um dos mais famosos é o gene ApoE, que codifica a ApoE, que ela é importantíssima, né? Porque ela é integrante da HDL, LDL, quilomídricos, importantíssimo para o metabolismo de lipídios. Esse gene ApoE tem vários polimorfismos, vários alelos. Os mais famosos são E2, E3 e E4, né? Famosos não, mais frequentes na população. A frequência do E2 varia entre 5% a 2%, E3 de 20% a 80%, E4 10% a 25% na realidade. O detalhe é que o LDL4 ele é disfuncional. Se ele é disfuncional, ele não produz a poliproteína que vai exercer a função dela. Isso acaba aumentando o risco de doenças cardiovasculares, aumenta o risco de Alzheimer, por exemplo, portadores dos 2 alelos E4 em algumas populações europeias podem apresentar um risco até 4 vezes maior de desenvolvimento de Alzheimer. Recentemente saíram artigos mostrando que demência e Alzheimer responde por 70% a 80% dos casos de demência, é um fator de risco importante para quadros mais graves de Covid-19. E eles verificaram que indivíduos portadores desse alelo E4 em homozigose, quer dizer, é do alelo E4 do pai, outro alelo E4 da mãe, esses indivíduos podem apresentar um risco até 2 vezes maior de quadros graves de Covid-19. Então, tem que se atentar a isso. Lembrando que essa suscetibilidade para aumento do risco de doenças cardiovasculares, para aumento de risco de Alzheimer, tá muito associado com a alimentação do indivíduo. Então, aqui,
esse estudo levou em consideração o genótipo do gene ApoE, verificou que esses indivíduos portadores de ALL4, quando eram submetidos a uma dieta com alta ingestão de gordura, principalmente alta ingestão de gordura saturada, esses indivíduos apresentaram maiores níveis de PCR, né, que é um dos nossos principais biomarcadores de processo inflamatório, de estresse oxidativo, tá, ok? Então, isso mostra que esses indivíduos são sensíveis ao consumo de gordura, né, principalmente gordura saturada. Mais uma vez, é interessante que se limite o consumo de gordura saturada do indivíduo portador da LL4 a 8%. Isso vai minimizar o processo inflamatório, principalmente neuroinflamatório, que está associado com o maior risco de Alzheimer, e vai diminuir o risco de doenças cardiovasculares, e especialmente doenças coronarianas. Lembrando que nem sempre tem notícia ruim, né? Esses indivíduos portadores de LL4, eles respondem muito bem à atividade física. Olha só, o LL4, além de estar associado com maiores níveis de LDL, está associado também com menores níveis de HDL. Mas quando o indivíduo faz atividade física regularmente, isso aumenta os níveis de HDL, diminui um pouco esse risco de infarto do miocárdio, por exemplo. Quando o indivíduo tem uma baixa ingestão de alimentos ricos em gordura e sacarose, né, mais uma vez tem a influência do genótipo do gene ApoE. Então, esses indivíduos portadores de LL2 têm uma diminuição significativa dos níveis de colesterol total, dos níveis de LDL, tá, ok? Mas apenas os portadores do LL2. Então, isso é informação que o profissional pode utilizar na sua prática clínica. Tá? Lembrando que esse é um estudo brasileiro, então isso vale para a nossa população. Consumo de frequente de chocolate foi capaz de diminuir os níveis de colesterol total e de LDL e aumentar os níveis de HDL nos portadores, naqueles indivíduos que não eram portadores da LL4. Isso quer dizer que funcionou bem para quem é 2 e é 3, ok? Consumo de gordura poliinsaturada também pode aumentar os níveis de LDL em portadores de LL4. Então, esses pacientes têm que tomar muito cuidado com o consumo de ômega 3. Aqui, a ingestão frequente de azeite de oliva, né? Isso levou à diminuição significativa dos níveis de LDL em portadores do LL2, apenas nesses indivíduos. Então, isso leva a diferentes riscos de doenças cardiovasculares. Quando a gente pensa em termos de associação com o maior risco de doenças cardiovasculares, o genótipo do gene que codifica a lipase hepática também está associado com os níveis de HDL. Então, quando se utiliza o aumento do consumo de alimentos à base de vegetais ricos em fibra, os pacientes portadores do alelo G, eles acabam apresentando uma diminuição dos níveis de HDL. Tá? Os portadores do alelo A, eles não são afetados. Então, tem que se tomar cuidado até mesmo com o consumo de fibra, dependendo do genótipo do indivíduo. Tá? Mas, resumindo, se você não for portador do LL4, o consumo, principalmente de chocolate amargo, pode ser interessante para você, ok? Essa aqui é minha filha, né? Essa aqui foi no dia de Páscoa, em que ela atacou um ovo, e eu particularmente adoro essa foto, mas não é à toa que tem muita gente que adora chocolate e pode ser benéfico em alguns casos. Quando a gente pensa em termos de influência de genes envolvidos no metabolismo de lipídios, o gene LIPIC, que codifica essa lipase hepática, né, é mais sensível ao consumo de gordura saturada. Tá? Então, o maior consumo de gordura saturada aumenta os níveis de LDL e diminui os níveis de HDL nesses pacientes. Mas, para alguns, o consumo de fibras pode ser interessante. Esse aqui é um estudo que fez uma intervenção de 3 anos, levou em consideração o genótipo do gene LIPIC,
tá? E verificou que os portadores de LG tiveram uma melhor resposta com esse tipo de dieta. Aqui, novamente, homens do grupo controle, portadores do grupo G, apresentaram maior incidência de diabetes do que as mulheres do grupo controle. Então, tem uma diferença de gênero também. Portadores do genótipo G e homozigose apresentam um risco 1,0 vezes maior para o desenvolvimento de diabetes, maior risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, de infarto do miocárdio também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o consumo de gordura, com o consumo de carboidratos simples. Aqui, com relação à influência do GNA-ApoA, lembrando que ela é extremamente importante porque ela é o principal constituinte da HDL, e dependendo do genótipo, você pode ter um comprometimento da produção e, consequentemente, dos níveis de HDL. Tá? Então, esses seus pacientes, após uma dieta rica em gordura monossaturada, esses portadores do alelo A, tá, mostraram níveis de LDL maior, tá, quando comparados aos homozigoses do alelo G, e menores níveis de HDL. Então, gordura monossaturada, até mesmo gordura monossaturada, embora seja neutra, tem que se tomar cuidado de acordo com o genótipo do indivíduo. Tá? Aqui, um estudo que foi publicado esse ano, feito nos Estados Unidos, também um estudo Framingham, trabalharam com 5.924 indivíduos e verificaram que aqueles indivíduos que consumiam bebida açucarada todos os dias, pelo menos um copo, né, um refrigerante, aqueles sucos de caixinha, né, esses indivíduos apresentaram um risco 98% maior de baixos níveis de HDL e risco 53% maior de altos níveis de triglicerídeos. Tá? Então, tem que se tomar cuidado com o consumo de bebida açucarada. Quando a gente pensa em termos de importância da HDL, está bem estabelecido, eu não vou ficar discutindo, porque eu estou dando enfoque genético, já estou falando muito, mas o fato é que existe uma influência genética que está associada com esses níveis de HDL, como, por exemplo, o gene que codifica a CETP. A CETP é uma proteína de transferência de colesterol. Tá? Na verdade, ela vai atuar facilitando o transporte dos estros, isso vai estar associado com os níveis de colesterol, de triglicerídeos, de HDL, e um determinado alelo desse polimorfismo, na verdade, vai levar a aumento dos níveis de HDL. Tem gente que você analisa e muitas vezes fica impressionado como esses níveis de HDL do seu paciente são altos, apesar muitas vezes dele ter uma dieta inadequada. Por quê? Por causa dessa influência genética. O fato é que esse alelo, que é protetor, que leva ao menor risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, ele é associado com um risco da menor desenvolvimento do infarto do miocárdio em torno de 24%. Isso é extremamente importante. Tá? Mas os alelos de risco estão associados com maior risco de obesidade, dislipidemia, resistência à insulina, diabetes mellitus tipo 2 e maior risco de doenças cardiovasculares. Quando a gente pensa em termos de tratamento para se aumentar os níveis de HDL, muitas vezes se utiliza gorduras poliinsaturadas, especialmente ômega 3. E olha só, mais uma vez, no estudo Framingham, com 755 homens e 822 mulheres, subagrupou esses indivíduos de acordo com o consumo de gordura poliinsaturada, menos 4%, 4 a 8 e mais que 8%, levou em consideração o genótipo do GNA-ApoA1, que está, como eu disse anteriormente, é o principal constituinte da HDL, e verificou que as portadoras de alelo G em homozigose, consumindo menos de 4%, tiveram um aumento de 14% dos níveis de HDL. Isso não aconteceu com as portadoras de alelo A. Em vez de aumentar, diminuiu os níveis de HDL dela com 4%. Elas só tiveram um aumento importante, em torno de 13% dos níveis de HDL, quando consumiram mais que 8%. Então, isso foi válido para as portadoras da alelo A. Mas para as portadoras do
alelo G, esse maior consumo, né, lembrando que tinha funcionado bem com 4%, esse maior consumo diminuiu os níveis de HDL. Então, para o mesmo tratamento, né, o mesmo objetivo, que era aumentar os níveis de HDL, dependendo do genótipo, dependendo do sexo, porque isso foi válido só para mulheres, é necessário se aumentar a dose para algumas mulheres, para outras é necessário diminuir. Então, simplesmente são recomendações opostas para o mesmo tratamento. Aqui, quando a gente pensa em termos de HDL, a gente sabe que maiores níveis de HDL diminui o risco de doenças cardiovasculares, melhora a capacidade cardiorrespiratória. Tudo isso é importante. Todas essas informações são válidas, mas tudo em excesso pode ser prejudicial. Então, esse é um estudo que foi publicado em 2016, mostrando que elevados níveis de HDL estão associados com maior risco de degeneração macular, uma das principais causas de cegueira com a idade. E tem uma influência genética muito grande. Então, por exemplo, os portadores do LLE2, do gene ApoE, dos alelos de risco do LPL, do transportador receptor ABAC1, do próprio CTP, que eu acabei de mostrar para vocês, que um alelo pode levar a maiores níveis de HDL e diminuir o risco de infarto do miocárdio em 24%, mas, infelizmente, pode levar a um risco aproximadamente 2,5 vezes maior de degeneração macular, porque maiores níveis de HDL aumentam esse risco de degeneração macular. Então, tem que se tomar cuidado com esses níveis de HDL. Aqui o estudo mostrando que... Desculpa, aqui não sei o que houve. Desculpa. Aqui um estudo mostrando que a ingestão de carboidratos modula o efeito do polimorfismo desse transportador da ABCA1 sobre as concentrações de HDL em mulheres com menopausa, ok? Então, resumindo, esse estudo mostrou que a ingestão de carboidratos modula esse efeito do polimorfismo, sendo significativa apenas em mulheres em pré-menopausa portadores do alelo C, tá? Essas mulheres portadoras do alelo C acabam apresentando uma maior suscetibilidade ao consumo de carboidratos, que pode levar a menores níveis de HDL. Quando a gente pensa em termos de disfunção endotelial, também tem influência genética. Por exemplo, o gene CEL, ele tem dois polimorfismos. O gene CEL codifica a selectina, que é importantíssima, porque ela tem um papel fundamental na agregação de linfócitos circulantes, monócitos e células endoteliais. Ela vai facilitar a formação do heteroma quando em excesso. E esse gene CEL tem dois polimorfismos relevantes. Esses polimorfismos levam ao aumento da expressão do gene CEL, tá? Produzindo mais selectina, aumentando esse risco de formação de ateroma, de aterosclerose. Então, quando o indivíduo é portador de um alelo C, ele vai apresentar um risco quase 2 vezes maior de desenvolvimento de aterosclerose. Quando ele é portador do alelo T, esse risco chega a ser quase 3 vezes maior. E olha só, isso foi uma meta-análise feita com 27 estudos, tá? Com 5.177 indivíduos, né, portadores de doenças cardiovasculares e 4.996 controles. Uma amostra muito boa que mostrou essa grande relevância do gene CEL. E o detalhe é que, quando o indivíduo é portador desses alelos de risco, essa expressão pode ser adequada. Então, isso vai levar a algumas implicações terapêuticas. Então, esse indivíduo vai precisar do maior consumo de frutas e vegetais, maior consumo de alimentos e bebidas ricos em flavonoides, maior consumo de frutas vermelhas, azuis, roxas, pretas, né? Chá verde, chá preto, consumo de chocolate amargo, consumo equilibrado de vinho, na realidade, resveratrol, ingestão de resveratrol. Então, a suplementação pode ser interessante. Suplementação com antioxidantes, como
ácido alfa-lipoico, N-acetilcisteína, vitamina C, vitamina E, silmarina, são capazes de adequar a expressão do cérebro, né, para produzir uma quantidade adequada de selectina para exercer a função dela, mas sem aumentar o risco de aterosclerose, através de uma suplementação que é genética, que te mostra que pode ser muito necessária para o seu paciente. Outro fator de risco é a hipertensão. Então, hoje, na realidade, em torno de 25% dos brasileiros se encontram com hipertensão. Lembrando que a hipertensão está associada com 54% dos casos de AVC e 44% dos casos de infarto de miocárdio. Hipertensão tem uma forte influência genética, que varia de 30% a 60%. Está muito associado com fatores ambientais, né? Mais uma vez, obesidade, envelhecimento da população, excessiva ingestão de sal, álcool, fumo, estresse e alguns fatores genéticos, ok? Então, quando a gente pensa em termos de consumo de álcool, né, no Brasil, se estima que esse consumo esteja em torno de 12 gramas por dia, quando a OMS tem recomendado 5, né? Então, essa redução pode levar a uma redução de 15% da mortalidade por AVC, 10% de infarto do miocárdio. Isso significa que essa redução do consumo de sal pode fazer com que 1,5 milhões de brasileiros não necessitem mais de medicação para controlar essa pressão sanguínea. Tá? Então, isso pode reduzir em até 30% esses episódios de infarto do miocárdio, de AVC, tudo isso. E quando a gente pensa em termos de suscetibilidade ao consumo excessivo de sal, alguns indivíduos são mais suscetíveis do que outros. E tem, sim, uma influência genética, como, por exemplo, do gene ACE, que codifica o sistema, que participa, né, do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, o gene ACE codifica a ECA1, que vai atuar sobre a angiotensina 1, transformando a angiotensina 2, que tem um potente efeito vasoconstritor. Essa maior vasoconstrição associada ao alelo D, desse gene ACE, ou alelo E, de um polimorfismo do gene ACE, tem sido associado com um risco 3 vezes maior de infarto do miocárdio. Ok? Então, quem é portador desse alelo G ou alelo D vai apresentar maiores níveis de ECA, que aumenta o efeito vasoconstritor, que aumenta o risco de hipertensão, que pode levar a um risco 3 vezes maior, 2 vezes maior de infarto do miocárdio. Detalhe é que quando o indivíduo consome uma dieta rica em gordura, principalmente gordura saturada, esses níveis de ECA podem aumentar em até 2 vezes, tá? Levando a um maior risco de hipertensão. Então, tem que se tomar cuidado com o consumo de gordura, principalmente gordura saturada, em quem for portador, principalmente desses alertas de risco. Mas a gente está falando de consumo de sal, né, aumentando o risco de hipertensão. Esse alelo D leva a maior risco de hipertensão. Mas o outro alelo, que é o alelo I, que não está associado com maior risco de hipertensão, quando o indivíduo consome uma alta quantidade, uma maior quantidade de sal, isso pode aumentar o risco de hipertensão para quem é portador de um alelo I de até 230%, né? O alelo I ou o alelo A. Então, o que acontece? Esses indivíduos têm que limitar o consumo de sal a aproximadamente 3 gramas por dia, 2,9, para minimizar o risco de hipertensão associado a esse genótipo. E, mais uma vez, lembrando que os indivíduos portadores desse alelo de risco podem ser muito sensíveis ao consumo de gordura, principalmente gordura saturada. Tá? Outro fator genético associado a maior risco de hipertensão é o gene que codifica a CYP1A2, tá? Que metaboliza a cafeína. Então, quando o indivíduo é portador do alelo que leva a menor eficiência da CYP1A2, ele passa a ser um metabolizador lento de cafeína e,
quando ele consome, por exemplo, 4 xícaras de café, aproximadamente 400 miligramas de cafeína, ele pode apresentar um risco até 3 vezes maior de hipertensão e de infarto do miocárdio. Tá? Mas se ele for um metabolizador rápido, esse indivíduo vai rapidamente eliminar a cafeína, que tem esse efeito vasoconstritor, mas vai se beneficiar de outros componentes do café, que podem atuar como antioxidantes, isso acaba até levando uma diminuição do risco de doenças cardiovasculares. Então, esse é um estudo que foi feito com indivíduos com mais de 50 anos de idade, levou esse efeito protetor. Mas não é apenas a CYP1A2 que vai levar a esse resultado, que está associado com esse resultado. Existem outros genes que atuam nesse metabolismo. Tá? Lembrando que 90% a 95% vai ser determinado de fato por esse genótipo do gene CYP1A2. Mas você tem a influência de outros genes, como a DORA2A, que codifica os receptores da adenosina 2A, tá? Que potencializam a neurotransmissão dopaminérgica, que está associado com o efeito ergogênico do paciente. Isso é muito importante, por quê? Porque se o indivíduo for metabolizador lento, né, quiser melhorar a atividade física dele e consumir uma alta ingestão de cafeína, ele pode aumentar o risco de hipertensão e doenças cardiovasculares. Tá? Então, é importante se analisar o genótipo para se minimizar esse risco. Tá? Lembrando que, por exemplo, com relação ao CYP1A2, se ele tiver esse alelo que leva ao melhor efeito ergogênico, né? Então, a recomendação é de 3 a 6 miligramas por quilo. Se ele for portador do alelo C, que leva ao metabolismo lento, tá? Ele pode usar essa cafeína, né, aproximadamente 60 minutos antes da competição, para realmente melhorar um pouco esse efeito ergogênico dele, que não vai ser o mesmo daquele portador do alelo A homozigose, do metabolizador rápido. Tá? Quando ele tem o alelo T do polimorfismo dado da hora 2, ele também vai ter o melhor efeito ergogênico, mas vai ter um aumento da ansiedade. Tá? Então, principalmente antes das competições, é melhor usar doses menores de cafeína para não se aumentar mais ainda essa ansiedade. Quando ele é portador do alelo C, ele tem o menor efeito ergogênico, tá? Mas, além disso, compromete o tempo de sono. Então, esses indivíduos portadores de alelo C vão precisar de menores doses, tá? Para não comprometer a qualidade do sono. Lembrando que a qualidade do sono é importantíssima. Quando a gente pensa em termos de hipertensão, doenças cardiovasculares, existe uma grande utilização da dieta DASH, tá? Mas mesmo a dieta DASH, ela apresenta respostas heterogêneas, que é influenciada pelo genótipo, nesse caso aqui, do genótipo do gene ADRB2. Então, os portadores do alelo A, eles apresentaram maiores reduções da pressão sanguínea utilizando essa dieta DASH. Mas esse alelo G, que está associado com menor expressão, maior risco de obesidade, comprometimento do processo de lipólise também, ele não responde bem à dieta DASH, ok? Lembrando que a dieta DASH tem um grande consumo de magnésio, então esses pacientes portadores de alelo G e homozigose não respondem bem ao consumo de magnésios para se melhorar a hipertensão, para se controlar a pressão sanguínea desse paciente. Então, é interessante se analisar o genótipo do gene ADRB2. Quando a gente pensa em termos de fatores de risco associados a doenças cardiovasculares, a hiperhomocisteína tem sido associada com maior risco de doenças cardiovasculares, por diversos fatores, inclusive aumentando a produção de radicais livres. Mais uma vez, a gente vai encontrar a influência do MTHFR, que codifica a metileno tetradofolato redutase, que vai levar à produção do metil tetradofolato, que é a nossa principal fonte de grupo metil, tá? Que vai ser utilizado para remetilar a homocisteína. Se você tem um alelo que compromete a eficiência enzimática de 30% a 40% e 70% quando tem os dois alelos, você vai ter maior risco de menores níveis de 5-MTHFR e
consequentemente, vai metilar menos a homocisteína, ela vai acabar se acumulando, levando a esses efeitos adversos, aumentando o risco de câncer, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Então, de posse dessa informação, você sabe que o seu paciente vai precisar de B2, B6, B12, que vão atuar como cofatores enzimáticos, glicina, zinco, magnésio, para melhorar a atividade enzimática da MTHFR, ou então você pode suplementar com metilfolato 0,4 a 0,6 miligramas, que vai ser o suficiente. Tá? Hoje em dia, tem se questionado muito a utilização do ácido fólico, porque o ácido fólico é sintético, e ele não é ativo, ele vai ter que passar por uma cadeia, né, metabólica, por uma via metabólica, onde agem diversas enzimas para levar à produção do ciclo MTHF, que é o metilfolato ativo. Tá? E, dependendo do genótipo, alguns indivíduos vão metabolizar menos de 2% do ácido fólico, que vai acumular no organismo, aumentando o risco de câncer, aumentando o risco de doenças cardiovasculares também. Então, tem que tomar muito cuidado. Aqui mostrando que, mesmo consumindo a dose mínima recomendada de folato, os pacientes portadores do alelo T, que têm uma redução da eficiência enzimática em torno de 70%, quando comparados aos portadores do alelo C e homozigose, eles apresentam maiores níveis de homocisteína. Então, eles precisam de uma dose maior do que a RDA, para minimizar os riscos de hiperhomocisteinemia, para adequar esses níveis de homocisteína. Tá? Lembrando que a presença desse alelo T varia de 45% até 65% em algumas populações, o que significa dizer que de cada 2 pacientes que entrarem no seu consultório, aproximadamente, no mínimo, a metade vai apresentar esse alelo T, vai precisar de mais ingestão de folato, B2, B6, B12, zinco, magnésio, glicina, tudo isso que eu falei anteriormente para vocês. Outro fator de risco para doenças cardiovasculares é a trombose. Então, a trombose é complexa, são vários genes, vários fatores ambientais interagindo, mas tem uma influência genética que varia de 33% a 71%. É um fator de risco para doenças cardiovasculares muito importante, é a terceira principal causa, né, de doenças cardiovasculares, e é muito influenciado pelo genótipo, como, por exemplo, pelo genótipo do GNF5, que codifica o fator 5 de Leiden, que participa da cascata de coagulação. Tá? Então, o que acontece? Esse GNF5 tem um polimorfismo, nesse polimorfismo tem um alelo, esse alelo T, que leva a maior expressão do fator 5 de Leiden. Então, esse risco, essa maior expressão, aumenta o risco de trombose. Se o indivíduo for portador de um alelo, esse risco pode ser de 5 a 10 vezes maior. Se for portador dos 2 alelos, esse risco pode ser 80 vezes maior. Se for mulher e usar contraceptivo oral, esse risco pode ser você pode acrescentar 35 vezes mais risco. Então, se você sabe que a sua paciente é portadora desse cenário de risco, né, é aconselhável que você recomende que ela procure um outro método anticoncepcional. É necessário adequar os níveis de homocisteína, ômega 3, alho, gengibre, ginkgo biloba, genisteína. A aspirina pode adequar a expressão do gene F5, do fator 5 de Leiden, produzindo o fator 5 de Leiden, porque ele é importante para a nossa coagulação, então não pode silenciar esse gene. Se silenciar, simplesmente qualquer corte, né, a gente vai sangrar até morrer. Tá? Tem que se ajustar a expressão. Vitamina E, com 600 unidades, nesse estudo, né, com 39.877 mulheres, levou a uma diminuição do risco de trombose de 49%. Então, se você associar tudo isso, você vai equilibrar a expressão do fator 5 de Leiden, minimizando o risco de trombose. Outro gene importante é o PAI1, que codifica o ativador do progesteronogênio tipo 1, que tem um polimorfismo, que você tem um alelo com uma sequência de 4G e outro com 5G.
Esse alelo com a sequência de 4G tem uma maior expressão. Essa maior expressão do PAI-1 aumenta o risco de trombose e um risco 20% maior de infarto do miocárdio. E também está associado com o maior risco de aborto, com o maior risco de queloide, tá? Devido a esse excesso de expressão. Mais uma vez, você tem que adequar essa expressão. Então, dieta low carb vai ajudar, restringir o consumo de carboidratos simples, minimizar a resistência à insulina, diminuir o consumo de gordura saturada, de álcool. Tudo isso vai ajudar a equilibrar a expressão do PAI-1, minimizando o risco de trombose, minimizando o risco de infarto do miocárdio, até mesmo recorrência de aborto. Ok? Bem, como eu disse anteriormente para vocês, um fator de risco muito importante para doenças inflamatórias é exatamente o processo inflamatório. Lembrando que o processo inflamatório, durante a maior parte da história humana, foi extremamente importante, porque as doenças infecciosas mataram muito até o início do século XIX, por exemplo. Esse gráfico mostra que 53% das mortes que aconteciam nos Estados Unidos eram decorrentes de doenças infecciosas. Hoje, ela responde por aproximadamente 3%, mas as doenças cardíacas respondem por 33%, ok? Mais as doenças cerebrovasculares, né, 7%. Dá mais ou menos 40% de mortes devido a doenças cardiovasculares que acontecem nos Estados Unidos, devido exatamente a uma interação com esses fatores ambientais, porque o nosso genótipo não mudou muito, tá? E essa interação com os fatores ambientais pode levar a um processo inflamatório intenso. Lembrando que o processo inflamatório intenso serviu para combater essas infecções por esses agentes patogênicos, né, que levam a doenças infecciosas. Então, é extremamente importante. Está associado com a resposta frente ao estresse. Então, melhora a performance muscular. Muitas vezes, por exemplo, a interleucina 6 aumenta o ganho de massa muscular. Era muito importante nessa época. Então, isso fez com que, ao longo da evolução, esses alelos que levavam a um processo inflamatório mais intenso tenham sido selecionados. Então, esses indivíduos portadores desses alelos, eles tinham um risco menor de desenvolver doenças devido à infecção por um patógeno, respondiam bem a algum fator estressante, né? Então, isso acabou facilitando a sobrevivência desses indivíduos. Então, eles acabaram difundindo esses alelos que levavam ao processo inflamatório mais intenso. Então, o ser humano tem uma característica bem clara. A grande maioria dos indivíduos são portadores de alelos que levam a um processo inflamatório mais intenso. Tá? O problema, mais uma vez, é que a mudança do estilo de vida, levando à obesidade, levando à resistência à insulina, à inflamação, tem sido associado com o maior risco de diabetes tipo 2, com o maior risco de lipidemia, aumenta o risco de trombose, de DHGNA, aumenta o risco de aterosclerose e maior risco de doenças cardiovasculares. Mais uma vez, a influência do ALT, que eu já citei anteriormente para vocês. Se o indivíduo for portador do ALT, é interessante o consumo de canela, que é capaz de aumentar os níveis de expressão em até 3 vezes, minimizando esse risco de resistência à insulina, hiperinsulinemia, hiperglicemia e processo inflamatório mais intenso, com consequente estresse oxidativo. Tá? Lembrando que esse processo inflamatório está muito associado com a maior expressão de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, interleucina 6, interleucina beta. Então, esse alelo G está associado com maior expressão e tem uma frequência bem alta, aquilo que eu falei anteriormente para vocês, que está associado com maior risco de oxidação de LDL, maior risco de aterosclerose, maior risco de diabetes tipo 2, maior índice OMA. Lembrando que esses pacientes são sensíveis ao consumo de gordura. Mais de 30% pode aumentar esse risco, o risco de tudo isso que eu falei anteriormente. Ok? Outro gene importante é o gene NOS3, que codifica a oxonitricocitase, tá?
Então, o alelo de risco que leva a uma menor expressão do NOS3 está presente em 12 a 16% da população. Isso tem sido associado com maior risco de hipertensão e doenças cardiovasculares, tá, com risco aproximadamente 3 vezes maior para quem é portador desses alelos de risco da NOS3, que levam a menor expressão. Tá? E também está associado com maior risco de enxaqueca. Esses pacientes, quando são portadores do alelo C em homozigose, podem responder bem a ômega 3. Então, a ômega 3 pode ajudar bastante esses pacientes. Outro genótipo importante é do gene que codifica a interleucina 1 beta, principalmente, cujo alelo de risco que leva a uma maior expressão pode levar a um risco 4 vezes maior de doenças cardiovasculares, especialmente doença coronariana. Um polimorfismo de um gene do gene LPA, esse polimorfismo do gene LPA que codifica a lipoproteína A, então um alelo que leva a maior expressão tem sido associado com o risco de doença coronariana duas vezes maior. Tá? Esse é um estudo brasileiro que foi feito com 1.394 indivíduos. Então, isso mostra que isso é importante para a nossa população. Hoje, eu acho que a lipoproteína A também é um marcador genético a risco aumentado de doenças cardiovasculares muito importante, muito significativo. Lembrando que 42,5% das doenças cardíacas, segundo alguns estudos, têm início na cavidade bucal devido à inflamação. Aqui eu já falei para vocês da importância da SOD2, algumas fórmulas antioxidantes que podem ser utilizadas. Lembrando que, além de tudo isso que eu falei para vocês, existem cardiomiopatias, então, cardiomiopatias que estão associadas com maior risco de morte súbita, tá? Que é relativamente comum, principalmente nos Estados Unidos, acomete 1 em cada 1.000 indivíduos, 5 a 10% dos casos estão associados à arritmia cardíaca hereditária e tem uma relevância genética, né, devido ao genótipo de alguns genes, que pode chegar a 80%. Significa que se o indivíduo for portador do alelo de risco, ele pode ter 80% de risco de apresentar morte súbita, né, devido a essa cardiomiopatia. Então, isso é importante para o paciente e é importante para a família também. Se você tem alguém que morreu de morte súbita e está associado com alguma cardiomiopatia que tem essa influência genética, é interessante você genotipar, saber se é portador desse alelo de risco, para o cardiologista traçar uma estratégia que possa realmente minimizar esse seu risco de morte súbita. Tá? Então, é importantíssimo, tanto para os sobreviventes quanto para a família, um perfil de genotipagem para doenças, para cardiomiopatias. Então, existem vários, né, perfis. A gente trabalha, por exemplo, com 56 variantes genéticas associadas a essas cardiomiopatias. Tá? Nós temos um perfil básico para doenças cardiovasculares, envolvendo polimorfismos de genes que estão associados com dislipidemia, com processo inflamatório mais intenso, disfunção endotelial, trombose, né? Tudo isso pode ser utilizado para se adequar ao estilo de vida, para se medicar adequadamente, se for o caso. Tá? Lembrando que a genética tem proporcionado a evolução, então, o estudo dos RNAs circulantes que modula a expressão de vários genes que atuam com maior, levando a maior ou menor risco de doenças cardiovasculares, tem sido um marco no estudo de doenças cardiovasculares. Eu só não vou entrar em detalhes porque acho que eu já falei bastante. E só aqui mostrando para vocês que têm sido utilizadas algumas estratégias de silenciamento dos genes, como, por exemplo, RNA interferência, que vai diminuir a expressão de ANGPL3, ApoB, ApoC3, da própria lipoproteína A, do PCK9. Então, esse ganho de função desses alelos de risco aumenta o risco de doenças cardiovasculares nesses indivíduos. Então, inibir a expressão desses genes, né, adequar,
nesse caso aqui, muitas vezes silenciar, tem sido associado a uma redução desses níveis dessas lipoproteínas de 50% a 90%, com injeções de 12 a 12 injeções por ano, dependendo do genótipo desses indivíduos. Então, isso potencialmente pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares e até mesmo de pancreatite aguda. Então, é bem interessante. Lembrando que a genética não faz milagres, ok? Que depende muito do estilo de vida, da estratégia que vai ser montada para o paciente, levando-se em consideração essa informação genética. Então, essa informação genética vai iluminar esse caminho, vai permitir que o profissional de saúde entenda melhor molecularmente essas vias, né, que estão associadas com maior risco de doenças cardiovasculares e use a genética para montar uma estratégia assertiva para modular a expressão desses genes, adequar a expressão desses genes, minimizando principalmente o risco de doença coronariana, minimizando o risco de infarto miocárdio. Então, é só isso que eu tinha para falar para vocês. Essas são as nossas mídias sociais. Se vocês quiserem acompanhar, constantemente a gente está publicando posts dessas diferentes áreas que a gente trabalha, muitos posts, né, apenas científicos, ok? Mostrando o que há de mais relevante e atual em termos de genética e epigenética. Então, agradeço a vocês a atenção. Esse é o meu contato. Muito obrigado. Eu acabei falando quanto tempo? 1h30, até que não foi tanto, não. Esse assunto é bem extenso, né? Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma curiosidade? Tudo bem? Nenhuma dúvida? Bem, então agradeço a vocês a atenção. Foi um privilégio ter vocês aqui no nosso workshop de aplicações da genética e epigenética na prática clínica. Ok? Obrigado. Até a próxima.